Compartilhar a tela. Bom, o que eu preciso e quero falar com vocês hoje é sobre um fator que a gente tem falado em todas as aulas, conversado em todas as aulas, sobre alguns fatores relacionados à economia que se tem quando você maneja bem uma área, né, que você está trabalhando com pastagem, e também o quanto nós podemos tratar essa possibilidade como realmente uma empresa, né? Aqui eu começo com uma manchete da mídia. Essa manchete ela diz o seguinte, ela está de 2008, tá? Diz o seguinte: falta de terras é desafio para a pecuária em 10 anos. Isso em 2008. Pensando que em 10 anos, 2018, a falta de terra seria um desafio para a pecuária. Por que a gente teria esse processo? Por questão daquele grande fator que nós estávamos trabalhando há 10 anos atrás, né? As demandas que você tinha em termos de agricultura, que era uma demanda crescente, e a agricultura estava crescendo para onde? Para cima de áreas que antes eram um pasto, né, que eram utilizados para a pecuária. E assim, consequentemente, já estava perdendo uma questão de área, então estava tendo esse processo de dificuldade. Setor pode perder a área equivalente ao estado de Ceará e ao estado de Sergipe. Isso daí, ó, São Paulo, quarta-feira, 30 de julho de 2008. E é interessante a gente poder verificar. Outra aqui de 2008. Terras brasileiras tornam-se novo filão para investidores. O que é filão para investidores? Filão seria realmente uma fila de pessoas que estão esperando para fazer algum tipo de investimento. Também, olha aqui, no ano de 2008. Pensa muito sobre esses fatores que estão relacionados a isso. Fazendo um processo comparativo, desse mesmo ano, olha aqui o que nós temos relacionado. Evolução da área com cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, 1998 a 2008. Olha só, de 87 mil hectares, nós somos para 220 mil hectares, só para a gente ter uma noção. Então, foi só aqui, ó, uma escadinha, 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 foi só uma questão crescente a evolução dessa área. Então, por isso que a gente verifica, né, dentro desse processo, que realmente, ao longo do tempo, a área da pastagem ela foi migrando de uma certa forma para as áreas de lavoura. E por que que isso foi acontecendo? Primeiro, um grande fator, não se preocupar com o quanto a atividade está rendendo e o processo de manejo, que muitas vezes foi incorreto, levando a uma degradação, e como degradação, deu muito ruim, né? Você foi perdendo também ainda mais espaço do que aquele que já estava perdendo. Mas, enfim, a gente pode verificar, né, que hoje você tem uma área muito bem estabelecida, tanto de agricultura como uma área bem estabelecida de pecuária hoje no Brasil, né, independentemente dos dois. Mas, bom, o que vai acontecendo na verdade? Os ruins, eles vão saindo de campo. Aqueles que não têm um processo de saber manejar, aqueles que não têm um processo de saber administrar, aqueles que não sabem, não tornam a sua atividade rentável, o que vai acontecer? Eles vão saindo realmente de campo, tá bom? Saindo de campo, e consequentemente assim, vai ficando aqueles que conseguem, de uma certa maneira, competir para estar presente no mercado. Tanto em questão produtiva como em questão de rentabilidade. Então é preciso para que aqueles que queiram permanecer no mercado, que queiram permanecer na sua atividade, ele possa então aumentar a competitividade e tornar a sua atividade um pouco mais lucrativa, bem mais lucrativa. Por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente pensa sobre esse fator e tem que pensar muito nessa consideração? Porque hoje, pensa numa questão de preço de arrendo que você tem, diárias. Pensa em questão de quanto que está o valor de terra em Rio Verde, por exemplo. Hoje, falando de Rio Verde, que é uma cidade que tem tanto pecuária, como tem agricultura, como tem suinocultura, como tem aves,
foi já considerado que aqui nós temos um dos mais caros metros quadrados, né? O Brasil também, tanto na parte urbana como na parte rural. Muito caro os valores que são praticados aqui. Por isso que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão investindo em outros lugares que a terra está muito mais barata. Hoje mesmo eu visitei um pessoal que eles têm área de pecuária de leite e, né, pasto degradado, não é um pasto degradado, mas um pasto que precisa de manutenção. E eles estão investindo em outra cidade, porque lá é muito mais barato investir em pecuária do que está sendo aqui em Rio Verde de uma determinada maneira, por questão de preços praticados, em termos de arrendamentos, etc. Então, a gente tem que tomar esse bem cuidado. Então, a gente tem que tornar nossa atividade altamente competitiva. O que acontece, o que eu quero mostrar até para vocês aqui? É uma coisa que eu tenho falado ao longo do tempo. Tem muito produtor que ele está falando assim que ele tem uma rentabilidade, mas ele não coloca, por exemplo, o preço da sua terra, o preço do valor do seu trabalho e tudo mais. Então, isso acaba realmente mostrando um processo de lucratividade. Mas será que na ponta da caneta isso está sendo bem manejado e bem feito? Então, é bem interessante a gente poder fazer isso daí. E além do mais, também, às vezes eu não sei como que é a situação aqui da sala, mas a gente tem muita questão de você ter um processo de sucessão familiar. Aquele filho, hoje como foi visitando também, as propriedades que eu fui, os filhos que estão assumindo o trabalho que eram feitos antes pelos pais. E qual que o que esses filhos têm levado para o campo? Tem levado a profissionalização. Filhos que buscaram, então, mostrar, verificar e estão tentando fazer a propriedade se tornar ainda mais lucrativa, explorando e realmente fazendo manejo de tudo aquilo que pode ser, de uma certa forma, realizado dentro daquele contexto, daquela área, né? E onde que está essa diferença? Por que alguns empreendimentos eles vão bem, enquanto outros de mesma dimensão vão mal, até mesmo dimensão muito maiores? O que seria essa diferença? Seria o processo de gestão. O que é essa questão? De gerir, o processo de estar gerindo todas as atividades e fazendo realmente essas atividades elas virarem lucro. Eu não sei se vocês já viram essa expressão, ela é muito utilizada na parte da agricultura, que muitas vezes o produtor ele é bom da porteira para dentro. Porteira para dentro. Ó, consegui. Porteira para dentro. Então, ele produz bem, produz uma quantidade satisfatória, ele consegue, então, mas na hora de negociar sua produção, ele já não consegue tanto a gente poder fazer isso daí. Então, ele produz bem, mas na hora de comercializar o seu produto, ele tem uma dificuldade de comercialização. E a gente também pode ver como um processo de gerar renda, de agregar valores, seria, então, alguma coisa que eu possa agregar valor àquilo que eu estou produzindo, né? Então, isso também, qual que é a diferença que eu posso apresentar no meu leite, qual que é a diferença que eu posso apresentar no animal que eu estou comercializando. Então, isso está muito bem relacionado. Outro processo aqui de falta de gestão seria muito nas finanças, né? Como eu não sei de onde vem, para onde vai esse dinheiro, muitas vezes isso está muito relacionado. É como aquela questão que a gente fala sobre o solo. Até eu vi um negocinho que é bem interessante. Por exemplo, a gente fala sobre a CTC do solo, necessidade do solo, que é aquela caixinha de reserva. CTC significa muitas vezes a condição de troca de caminhonete. Se esse ano deu para trocar de caminhonete, quer dizer que tudo foi bem. Se não deu para trocar de caminhonete, quer dizer que foi mal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse fator, né? O quanto que eu estou sendo realmente produtivo, quanto que a minha atividade está gerando, quanto que é os meus custos de produção, qual que é o meu histórico de produção, quanto que eu tenho aumentado de produção, isso realmente tem aumentado no preço do leite, isso tem realmente aumentado no preço da carne, eu tenho ganhado sobre isso. Lógico que nós estamos vivendo um momento atípico, né, de preço da carne, de 1 quilo de carne custar R$ 34,00, bem atípico, né? Então, a gente tem muito essa presença. Uma coisa que hoje também é dificuldade e a gente precisa de trabalhar com isso aqui, significa RH, que é a questão do funcionário. Eu, você, ou nós somos patrões ou nós vamos ser funcionários.
E isso também é um processo que a gente precisa muito de atender. Gente, se a gente for olhar, eu quero que a gente realmente possa olhar para o futuro do Brasil. Ou nós nos diferenciamos, como vocês estão buscando aqui agora um curso técnico, ou nós não vamos ter saída na nossa história. E vai se tornar cada vez mais difícil. Não porque o Brasil está se tornando um país onde há uma necessidade de profissionalização e não sei o que ou mais. Não estou falando disso. Mas você já viu como que as pessoas hoje elas estão sendo criadas? O que essas pessoas elas estão buscando? Hoje, para você arrumar, dependendo, o pessoal não quer trabalhar. Vamos dizer assim para vocês, o pessoal não quer trabalhar. Nós não estamos tendo pessoas com mão de obra qualificada para realizar determinado tipo de trabalho. O povo não quer trabalhar. Eu não quero dizer para vocês assim que é somente na área da pecuária, na área da agricultura, ou não. Não é só isso. Às vezes o funcionário entra, não fica um mês, já sai, fica 2 meses, já sai. Ah, o serviço é muito pesado. O pessoal não quer. Realmente o povo quer facilidade. A gente não está encontrando mais isso. E quando você encontra, ou dá muito certo, ou dá muito errado. Gente, se a gente for olhar, hoje nem para... A gente tem que tomar um cuidado muito grande, até por questão de funcionário doméstico de casa. Daqui a um tempo a gente não vai ter isso mais, né? Nos lugares que a gente vai ver. Por quê? O povo não está procurando, está procurando facilidades que a gente não encontra. Hoje, na visita que eu fui fazer, o cara pegou e falou assim, olha, eu tive que me ausentar 3 dias aqui do trabalho, tinha uma vaca aqui para parir, eu deixei uma vaca só sob a responsabilidade de 2 funcionários, a vaca pariu e eles não sabem nem cadê o bezerro, e já pariu domingo, né? Hoje já é quinta-feira, então já passou 4 dias, se o bichinho mamou, já morreu. Então, 2 funcionários para cuidar de um animal e eles ainda não conseguiram. Então, olha para vocês verem que o quanto que nós estamos chegando no momento que nós precisamos de aumentar nossa competitividade e fazer o processo de diferença e gerir tudo isso. Porque nós vamos ser os profissionais que vão ter que fazer a diferença no processo de gestão, gerir isso daí. Por exemplo, aqui na instituição mesmo, a gente tem um curso, né, que fala de gestão de agronegócios, de alguns fatores. Eu já estou tentando também entrar nesse curso para poder fazer o curso, porque a gente precisa ser realmente essa diferença, fazer essa diferença no nosso processo, de realmente saber destinar cada coisa para cada lado. Se você for ver, por exemplo, hoje, né, o Estado, recentemente, até o nosso prefeito, ele postou no Instagram dele, que o Estado fez uma feira para atrair empresas, né? E hoje vai vir uma empresa agora para Rio Verde. Vocês sabem que está testando aí a tecnologia 5G em Rio Verde, como Rio Verde também foi a primeira cidade a testar o sinal digital. Então a gente está numa área altamente tecnológica, tanto em questão de campo como em questão de cidade. Então, se nós não nos adaptarmos a essa religião, a essa realidade, nós vamos ser pessoas e profissionais que vamos ficar para trás. Então, isso daí a gente precisa tomar todo esse cuidado para fazer essa diferença, porque se a gente ficar desatualizado nesse tempo de hoje, a gente vai ficando para trás. Por isso que, às vezes, esse momento que nós estamos vivendo, olha, como que a gente foi pego de surpresa de uma pandemia fazer com que nós tenhamos que estudar em casa via portal, via computador, via celular. E quantos de nós não davam na mínima para essas tecnologias, ou não nos ligávamos nisso? E hoje a gente tem que trabalhar assim, estudar assim, e seguir a nossa vida assim, e possivelmente isso vai fazer parte da nossa história por um bom período de tempo, porque a gente vai, com certeza, ver investimento nessa área. Nós temos que nos adaptar. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não quer nem a gente monta o grupo, não quer nem saber do grupo, não quer saber de buscar informações, a gente quer sempre buscar como vou dizer... Eu quero sempre dar justificativa porque, eu não fiz isso, não participei disso, eu não fiz aquilo. Então, a gente sempre tem uma justificativa diferente. Mas a gente nunca quer dar uma solução para o problema. Se nós não formos profissionais, que a partir de determinado momento a gente para de dar, a gente continuar dando justificativas ao invés de dar soluções, desculpe, mas em breve você vai sair do mercado, não adianta nem você entrar. Se você for olhar, por exemplo, hoje, se a gente fosse fazer uma reunião aqui na sala, num diário a gente tem uma quantidade de alunos que estão participando.
Lógico, a gente tem questões financeiras, a gente tem toda uma questão que envolve. Mas a maioria das pessoas, elas vão querer somente dar uma justificativa. Mas a solução, elas não querem dar para o problema. Ah, por que você não está assistindo a aula? Ah, eu tenho isso, está fazendo isso, está assistindo outro curso, tá fazendo... Mas e a solução que você está dando para participar do curso que você está fazendo? Então, gente, infelizmente, se hoje nós não nos diferenciarmos, não aumentarmos a nossa competitividade, desculpa. Natal, se você não aumentar a sua competitividade no seu trabalho e fazer a diferença, desculpa, daqui a um pouco você não está lá mais. Ronilson, da mesma forma, se daqui a pouco você não aumentar a sua competitividade, você não vai estar lá mais. E, né, a gente tem que pensar nisso como um todo. Aí você fala para mim assim, você não quer estar lá mesmo? Ai, desculpa, eu fico rindo sozinho, espero que você esteja rindo do outro lado também. Mas é uma coisa assim, muito da gente pensar e a gente for olhar isso tudo com um lado mais criterioso nosso. Principalmente nessa parte que a gente vai chamando aqui uma parte de gerir isso daí. Então, a gente vai fazendo esse processo de diferença aí. Professor, né? Opa! posso citar um News. exemplo que tem lá na empresa? Lá na empresa, lá, eles zelam muito por essa questão de diferencial, sabe? Eles sempre têm oportunidade. Até então, está tendo agora esses dias a autoavaliação do seu desempenho durante o ano. O que você fez deve diferenciar, o que você não fez, por que você fez, quanto você fez. Isso aí já conta até se surgir um cargo melhor, até uma gratificação, que a gente recebe uma gratificação no final do ano em cima desse diferencial que nós tem dentro da empresa. Isso aí eu acho bem Seu microfone começou bacana. a falhar, Nilson. Estou dizendo aí que isso aí tem um diferencial dentro da empresa que torna nós a sempre procurar estar procurando melhoras, sabe? Não só na empresa, mas por fora. A empresa te fornece um incentivo para que você possa fazer a diferença, né? E todas as vezes que você é promovido ou eles te dão alguma bonificação, é que eles esperam que você faça ainda mais a diferença naquilo que você pode contribuir com a empresa. Então, por isso que a gente tem que estar buscando essa questão, eu diferenciar e eu entrar realmente no processo de competitividade. E é interessante isso daí. É bom que a gente fique muito atento, né, a este processo. Por isso que nas atividades que nós desempenhamos, a gente precisa de também dar essa atenção, né? A atividade que eu falo também produtiva, como nós estamos falando aqui, entrando no gancho da pastagem, por exemplo, a gente precisa de fazer isso. Então, além da questão de gestão, produtos e forma de produzir. Então, hoje, por exemplo, eu tenho problemas em determinados setores da empresa que eu trabalho. Então, como que eu vou resolver isso daí? Se você for fazer se a gente fosse colocar aqui agora um problema que a gente tem no setor pecuário, como que a gente resolveria isso daí? Então, é uma coisa que a gente realmente tem que demandar. Eu acho interessante a gente poder ver esse processo, porque em uma determinada empresa, um amigo meu, quando ele foi contratado para desempenhar um papel, ele só foi contratado porque ele apresentou três formas que a empresa economizaria dinheiro e ainda contribuiria para, tipo assim, manteria o que ela estava conseguindo e ainda economizaria dinheiro com a proposta que ele estava fazendo para a empresa. Eu sei que isso chegou a ser implementado na unidade que ele estava e em outras unidades chegou a ser implementado isso também por causa do processo seletivo. A situação era pegar o produto que eles tinham e modificar a forma de se produzir os resultados que se tinham. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter sempre. Então, por exemplo, se eu for ser contratado pela Fazenda Reunidas, por exemplo, lá, sei lá, acho que é isso. Vou cuidar da área pecuária. Ele me apresenta uma situação que precisa de ser resolvida. Eu vou me destacar podendo fazer esse processo. Então, é uma coisa que a gente precisa de sempre estar ligado nisso daí. E quando a gente pensa nesse processo de fazer isso tudo, a gente lembra sempre num processo que a gente bate muito na tecla. É preciso que a gente tenha um planejamento daquilo que são as atividades que nós vamos desempenhar, daquilo que nós precisamos fazer.
Por exemplo, uma pessoa que pega um pasto, deixa esse pasto entrar num processo de degradação, com certeza ela não teve um planejamento da sua atividade. De pensar que daqui 2 anos, daqui 1 ano, após a saída dos animais, a retirada da forma que ele estava manejando o seu local, ele precisaria de fazer um processo de reposição. Então ele não se preparou, ele não se planejou para isso. Ele teria que ter no início um controle de plantas daninhas, por exemplo, né? Que ele precisava de ter uma organização melhor em todas as atividades para que eu pudesse, então, não ter atrasos no processo de entrada e saída dos animais, no processo de rotacionamento, no processo de compra, no processo de venda, no processo de necessidade de financiamento. Então, tudo isso aí envolve bastante daí. Além mesmo do processo de direção e também de controle. Porque não adianta se eu ter um planejamento, mas se eu não souber qual que é o resultado que eu vou ter lá no final. Então, a gente precisa muito de olhar todos esses pontos quando nós estamos fazendo isso daí. E, lógico, a gente tem que ver tudo isso como uma situação. Entender o problema. Nós estamos aqui, por exemplo, no curso, para que a gente possa entender as diversas realidades que a gente pode ter dentro do campo, dentro do pasto, isso também nós estamos falando da nossa disciplina. Mas pode ser que eu me depare com situações que até então eu não conseguiria. Situações em que eu praticamente não encontraria, não é do meu conhecimento ou não é da minha forma, eu não conseguiria ter um processo de resolução porque eu não entenderia sobre aquilo ali. Mas e o que eu vou fazer? Eu vou ser aquela pessoa que vai dar uma justificativa, olha, eu não sei, ou vou ser uma pessoa que vai buscar ir atrás para resolver esse problema? Ah, eu não tenho, olha, não existe então produtos que são registrados para a cultura das pastagens para controle de planta daninha. Como você resolveria? Então, qual que é a visão que eu tenho deste momento, deste problema, como que eu vou fazer com isso? Então, eu vou apenas dar uma justificativa ou eu vou atrás? Vou tentar resolver. Então, meus caros colegas de trabalho que estão e vão continuar no mercado de trabalho, nós precisamos de mudar a nossa mentalidade e pensar realmente como profissionais que não vão entender somente A, B ou C. Nós vamos ver como um todo realmente. Então, isso a gente pode fazer todo o processo diferente. Olha só para a gente verificar, a gente tem algumas situações aqui, como por exemplo isso daqui, ó. Investir em 800 hectares de pastagem há 12 anos, investir em 800 hectares de pastagem há 12 anos. 500 hectares estão degradados e estou pensando em recuperar parte deles no próximo ano. Pensamento. Se o dinheiro da venda do gado não chegar para recuperação, posso vender mais umas vacas ou então até pegar o dinheiro no banco. Terceiro, precisa avaliar se após recuperar o pasto, vale a pena fazer manutenção. Uma adubada de vez em quando e a pastagem vai agradecer, e o gado também. Quem sabe alivia o pasto usando uma lotação mais adequada. Então aqui, pensa para você ver, a gente tem uma situação que o cara investiu há 800 anos, em 800 hectares há 12 anos, e ele está pensando em fazer um processo de recuperação ao longo do tempo, no próximo ano. Então você já viu que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 possibilidades, que foi pensamentos que a gente pode ir se organizando. Olha, se eu fizer isso, será que eu não vou obter esse tipo de resultado? Se eu fizer isso também, será que eu não vou economizar nisso daqui? Se eu utilizar por esse método aqui, se eu não fizer isso aqui, eu não vou também obter um resultado mais positivo e, consequentemente, alcançar esse resultado de uma forma mais fácil e mais econômica? Então, o que nós temos para propor? Qual que vai ser o nosso papel? E a gente vai olhar, alguns fatores. Investir quer dizer assim, investir, a gente precisa olhar isso como um grande problema que nós temos dentro da área, principalmente das pastagens. É você convencer o produtor que, como a gente viu na aula passada, que o valor que são vistos em áreas de grandes culturas econômicas são muito melhor investidos do que em área de pastagem, por questão de valores. Então a gente já vê a palavra investir no começo da fala do cara, porque a gente olha ele falando no quê? No passado.
Ele não disse assim, estou investindo, vim investir, mas investi em 800, está para trás. Então, a primeira luta que a gente vai ter é em conscientizar que não é investir, mas que eu tenho que ir investindo ao longo do tempo, né? Então, há 12 anos atrás, pense em você ficar com a sua passagem durante 12 anos, da mesma forma, só fazendo um processo de exploração daquilo ali. Então, a gente tem que ter. E isso que eu falo muito e a gente pensa muito. Quem está pagando arrendo e está colocando o gado em cima, ele vai pensar que ele tem que tirar o valor do arrendo e ainda tem que ganhar em cima disso daí. Agora, a pessoa que está, de uma certa forma, está sobre a área própria, muitas vezes ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque o que ele tiver ali, ele está pensando que é somente o lucro dele. Mas a gente vai ver aqui para frente que tem alguns pontos que isso pode ser um grande potencial. Primeiro, olha só, a gente pode gerar aqui um investimento. Esse investimento pode recuperar, né? Pode gerar aí um longo ciclo de vida, com algumas alternativas que a gente vai sugerindo, que a gente pode sugerir. E já que não é sujeira, tá? Está sujeita à depreciação. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Porque quando o cara faz o processo de investir, muitas vezes a gente não leva em consideração o processo de depreciação. Por exemplo, se você compra um carro hoje lá na Volkswagen, na Sudoeste Veículos, se você compra o carro por 100 mil, só de você sair de lá, o carro já está valendo 90. Né? Então, houve depreciação, porque você entrou e saiu da concessionária. Imagina, então, as nossas atividades, as nossas áreas, tudo que nós temos. Às vezes pode agregar numa questão de valor, mas há também um processo de depreciação ao longo do tempo, se eu não continuar investindo, né, e fazendo algum ponto. E está sujeito a uma estratégia de recuperação, que a gente pode, então, fazer de grandes coisas. Então, dá uma grande impulso, né, para que a gente possa fazer. Se o dinheiro da venda do gado não chegar para a recuperação, posso vender mais umas vacas ou então até pegar um dinheiro no banco. Gente, falou em pegar dinheiro no banco, lembra de mim, empresa, em Nova Engenharia, pegar dinheiro no banco, a gente dá um jeito para financiar e puxar. Gente, hoje existe linhas de crédito para isso. Imagina o cara poder utilizar, capital de crédito que é fornecido para ele é uma taxa de juros baixa, para que ele possa então fomentar isso daí, recuperar a passagem através do ABC. Então, são várias opções que nós podemos então trabalhar, nós podemos sugerir, formar, recuperar, fazer o que for preciso, como alternativas que nós temos hoje no mercado. A gente precisa o quê? Apresentar as alternativas. Além do mais, né, a gente precisa de ter uma questão aqui, ó, a manutenção como a utilização de manejo afetam a curva de produção da pastagem. Por que afeta a produção de pastagem? Se você aduba, ela vai ser responsiva àquilo, vai produzir mais. Então, é uma coisa que nós temos que ter isso daí. Então, o que acontece? Quero dizer para vocês, assim, eu ouvi aí que o padre está tocando a ferida, eu quero cutucar mais ainda na ferida agora. Tem gente que leva isso daqui, sabe como que leva a questão do curso e está levando, ou levou a questão do curso? Levou com a forma que eu preciso passar na disciplina. Eu preciso tirar nota nisso daqui. E para mim tirar nota, eu não preciso de aprender, eu só preciso de copiar do colega, eu só preciso de ir lá, então, na internet, olhar e responder a questão da prova, que está ali de pesquisa, e pronto. E o que você aprendeu? Se eu chegar lá para você, então, o cara vai virar e falar assim, olha, então, olha na minha análise aqui, por favor, e fala se meu solo precisa então de ser calcareado ou se não precisa. Se eu preciso de fazer a manutenção aqui nessa hora, eu posso deixar para fazer a manutenção no ano que vem. O que você vai falar? Como que você vai falar? E a culpa vai ser de quem? O professor que não me ensinou direito? Ou você vai pensar assim, nossa, eu podia ter prestado atenção direito naquela disciplina, naquela hora, naquele momento, podia ter estudado. E aí? Agora eu quero dizer uma coisa para você, e para mim também. Enquanto às vezes a gente está fazendo isso, tem outros profissionais que estão se dedicando há muito tempo em às vezes fazer esse processo. Mas aí você para e pensa assim, não, mas não dá para me fazer isso. Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Espera aí, você está arrumando justificativa ou você está arrumando soluções? Justificativa ou soluções? Justificativa ou soluções? E tem uma coisa que eu aprendi
eu me formei em 2014, então vai fazer fez 6 anos agora. E foi com um cliente meu. Ele um dia me ligou numa coisa que nós estávamos lá fazendo, eu estava fazendo para ele, e eu falei para ele assim, olha, não tem jeito de resolver. Ele falou assim, uai, não é possível que isso não tem solução. Para tudo tem solução, por que não tem solução para isso? Você já foi atrás? Eu falei, fui. Então, peraí, ele foi lá e resolveu. Ele mostrou que tinha outra solução. Então, foi onde que eu aprendi que a gente só pode, de uma certa forma, desistir de fazer alguma coisa quando eu falar assim que já está esgotado. Fui tanto o presidente da República e o presidente da República não pode resolver. A pessoa que poderia resolver. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar. Ou eu justifico, ou eu dou solução. Enquanto você estiver justificando, a sua vida e a sua história vai continuar do mesmo jeito como profissional. Quando você estiver apresentando soluções, pode ter certeza que o seu crescimento ele vai muito longe, porque o seu crescimento agregou, a sua solução agregou para você conhecimento, e o seu conhecimento ele vai ser reconhecido. Aqui, outra coisa que a gente tem que fazer e pensar também, né? A questão da interação pastagem versus bovinos, que é uma questão de manejo. Há quanto tempo nós temos visto, né, alternativas de manejo que nós temos que podem ser implementadas e, às vezes, há 12 anos a forma de manejo ainda é a mesma, né? Então, a gente precisa tomar esse grande cuidado disso daí. Aqui, ó, só para a gente complementar no isso daqui, a pecuária, a atividade de pastagem, é um ativo gerado por um investimento. O ativo, conjunto de bens, valores, créditos e direitos que formam o patrimônio de uma firma. Então, pastagem, ela valoriza a terra. Se você manter ela em bom estado, você vai ainda valorizar mais e ainda preservar a questão do patrimônio. Tem alguma coisa que está mexendo aqui na minha tela. O que é isso? Agora que eu fui ver. Deve ser vocês comentando alguma coisa. Não sei cadê o chat. Depois eu vejo no final. Então, isso vai acontecer. E por que a gente tem que fazer e nos conscientizar disso? Porque antes, olha aqui, ó, os produtores não davam muita importância à pastagem. Alguns hoje ainda continuam não dando. Mas olha, a gente precisa disso daqui. Dar importância à pastagem. E a pastagem aqui com... Professor? Oi. Posso falar um pouquinho nessa junto aí? Pode. É a questão dessa, a parte primeira aqui, ou o segundo, quer dizer, pastagem valoriza a terra. Você falando aí, eu me lembro de um caso, de uma venda de terra, sobre o seguinte aspecto, os tamanhos eram quase o mesmo. Tinha uma parte onde que, assim, tratando até de nível da terra, seria um nível bem mais adequado, só que em termos de pastagem essas coisas não teria nada. Muitos falariam que a terra valia mais do que a outra, certo? Assim, o tamanho seria quase o mesmo. Só que na hora das vendas, aquela que se dizia mais ruim em termos de nível, nesse tipo de coisa, ela teve um maior valor, e então até por conta desse sentido, ela tinha uma boa pastagem, já formada e tudo mais. Então, ela teve um valor se agregar melhor do que a outra, no qual os próprios donos valorizavam melhor do que a que se dizia péssimo. É muita surpresa. Então, a gente tem que fazer... Quando você falou aí, eu até me lembrei, recordei aqui. Então, muito importante. É importante a gente dar é importante que nós possamos dar a devida importância para a atividade que nós estamos desempenhando, né? Isso é uma questão que a gente precisa muito de nos ligar, porque isso dá muito valor. Além disso tudo, né? As pastagens, elas são culturas permanentes. Pensa para você a gente levar em consideração o que seria mais fácil, a gente sempre implementar uma cultura, a gente dar manutenção nela para que ela possa ter esse ciclo de vida que ela já tem, que é longo, perpetuando isso daí, né? Permanecendo isso daí com uma qualidade
positiva e boa, né? Então, aqui a gente verifica que a pastagem está inclusa nisso daqui, né? Como um ciclo formado por uma curva de produção associada a uma vida útil. Ou seja, à medida que eu vou desempenhando a atividade, à medida que eu vou fazendo a manutenção, que eu vou cuidando, que eu vou zelando o patrimônio que eu tenho, deixando ela em bom estado de conservação, eu vou tendo, então, uma vida útil, de uma certa forma, muito maior, né? É como, por exemplo, a questão de um carro. Você vai encontrar aí carros que têm 3 anos que rodaram ambos 30 mil quilômetros. O mesmo carro da mesma marca do mesmo ano. Só que você vai ver que se tiver um que foi mais cuidadoso, principalmente quando você fala que o carro da mulher vale muito mais do que do homem, porque o povo pensa que mulher, ela zela mais do carro, mas esquece que mulher também bate mais o carro. Ou não sei. Nada de preconceito, senão a gente pode ser processado depois. Brincadeirinha. A gente vai ver que tem essa diferença, da mesma forma, né? Então a gente precisa de fazer isso daí. E aí a gente tem que lembrar de uma consideração, que é esse valor aqui, que é a depreciação, que é a redução do valor de um ativo, que é o bem que nós temos, da área, da pastagem e tudo mais, devido ao desgaste pelo uso ou obsolência técnica. Ou o desgaste feito pelo uso, que é comum de acontecer e vai acontecer, ou de obsolência técnica. Ou o que significa isso? Que não houve conhecimento aplicado sobre aquilo ali. Eu sei que a pastagem ela precisa de ter manutenção de adubação, que ela precisa, não pode ter em solos compactados, e consequentemente a gente teve aí uma negligência técnica na aplicação de possibilidades que poderiam tornar aquilo ali mais lucrativo, tá bom? A depreciação ela está muito ligada a um valor que é valor inicial, a questão de vida útil e um valor residual, valor ao longo do tempo. E tudo isso ele vai entrar no processo que seria esse fluxo de caixa. Para isso que a gente vai viabilizar isso daí. Isso tem possibilidade de investimento. Qual que seria a possibilidade de investimento? Não é viável, é viável. Foi lucrativo, não foi lucrativo. Vamos fazer diferente dessa vez. Então tudo isso passa a isso daí. E para isso, a gente precisa de entrar dentro de estratégias de recuperação, como por exemplo foi citado, né? A gente citou alguns casos de resolução, e um deles foi a estratégia de recuperação. A estratégia de recuperação é um problema complexo, multiperiódico e deve responder algumas questões. Quando recuperar, do ponto de vista da pastagem, qual que é o estado que a pastagem está? 800 hectares, 12 anos sem manutenção, qual que é a fase que ela está? Qual que é o ponto que eu chego, porque eu preciso da situação para que eu possa, então, chegar a um processo de ir para frente. Quanto recuperar? Que proporção em cada ano eu vou recuperar? Eu vou recuperar esse ano 25% da área, no ano que vem eu vou recuperar 50%, no outro ano eu vou representar os outros 25%. Então, em 3 anos, eu consegui recuperar a minha área inteira. Qual seria a proporção de visibilidade que eu vou fazer? Como recuperar? Quais são os métodos que eu tenho? Recuperar, trocar, renovar. Que é a situação que eu posso fazer isso daí? Como fazer este processo? Existem fontes próprias de dinheiro, atividade e fornecer uma quantidade de dinheiro que eu pudesse, de uma certa forma, fazer um estoque de dinheiro, uma reserva de dinheiro, possivelmente investir, ou eu posso ter uma alternativa como, por exemplo, a linha de financiamento que o banco pode me oferecer. Então, como que eu posso fazer isso daí? Além disso, existe também uma outra finalidade que a gente precisa de dar. Quando? Definir o momento que eu preciso de recuperar, tendo em vista a produção do pasto. E esta é uma resposta difícil, porque é preciso que a gente possa, então, quantificar essa curva que nós temos de produção de pastagem. E essa curva, né, de resposta, se ela está sendo uma curva crescente ou está sendo uma curva decrescente, ela varia de acordo com alguns fatores. Esses fatores são solo, clima e outros fatores que muitas vezes não são controlados por nós, como, por exemplo, vamos olhar para a realidade que nós temos hoje. Por exemplo, da safra que nós estamos tendo, não ligada à pastagem, mas nós tínhamos a oportunidade, de uma certa maneira, de iniciar o plantio dia 25 de setembro, não choveu. Muitas pessoas iniciaram o plantio a partir do dia 15 de outubro, 20 dias depois do processo de liberação, para que se pudesse ter plantado.
fez o plantio de uma forma mais lenta e demorada por questão de quantidade de chuva. Chega nesse determinado momento agora, a gente já tem locais que estão de 10 a 12 dias sem chuva. E a previsão é que se você passe mais alguns dias. Ou seja, já é um fator que gerará prejuízo de alguma forma. Então, se a gente for olhar, né, são fatores que a gente não controla. Outros fatores aqui, da espécie forrageira, do processo de formação, da estratégia de manutenção, do manejo da taxa de lotação, já são fatores que nós podemos controlar, que podem ser, de uma certa forma, também quantificados. Se aquela espécie forrageira ela já não está mais viabilizando a produção com os animais que eu tenho, está na hora de eu trocar. Então, eu posso tomar essa decisão, é um fator que eu posso controlar. O que acontece muitas vezes? A gente vai várias vezes melhorando a qualidade do meu rebanho, cada vez mais sendo um processo de seleção de rebanho de padrão, de um padrão melhor, mas a gente esquece de olhar para a forrageira para ver se aquela pastagem que nós temos naquele momento, ele vai ser capaz de suprir as necessidades e as demandas que eu estou tendo novas na minha fazenda. Então, por isso que a gente precisa de definir o melhor momento para todas as coisas, tanto para adquirir como para melhorar aquilo que nós já temos no momento. Qual que é o grau de povoamento das pastagens? Qual que é o total e o parcelamento ao longo dos anos? Disponibilidade de recursos? O potencial de utilização desse pasto recuperado? Eu recuperei o pasto. Quantos animais que eu vou poder inserir nele agora? Essa quantidade de animais que eu vou poder inserir, ela vai de acordo com aquilo que eu tenho ou não? Eu vou ter aí vou continuar tendo um super pastejo ou não? Então, também é fatores que nós precisamos de analisar, né? E isso tudo faz parte de um processo de gestão, de planejamento e organização, que nós precisamos também de dar. Não é somente a gente ter os conhecimentos técnicos, não adianta de nada se a gente não poder, naquele momento, começar a implantar isso daí ao longo do tempo, né? De quando, quanto e fazer essa forma. Quais são por exemplo, como recuperar? Quais são essas alternativas que estão disponíveis? Eu vou trocar, eu vou adubar, eu vou fazer o quê? Né? De acordo com as análises que eu fiz daquela área. Como financiar? Procure a Inova Engenharia. Propaganda aí na aula para ficar no YouTube. Ou seja, nós podemos então conhecer aquilo que nós podemos utilizar para recuperar, né, de tudo de uma certa maneira. E os custos de produção, para que calcular? E tudo isso gerar dentro de um processo um custo de produção. Isso por causa de um fator. Nós temos três pontos aqui que a gente precisa de estabelecer. Primeiro, a eficiência que eu tenho que ter, não somente da porteira para dentro, mas também da porteira para fora, tanto na questão de produção como na questão de mercado. A competitividade que eu vou ter com a fazenda vizinha, com os países, com a região, se eu consigo me inserir nesse patamar, se eu vou ficar junto ou vou ficar para trás. E também a questão de pensar em um futuro, né? E também já olhar para o futuro. Olha, peraí, se eu fizer esse investimento agora, o preço da carne, o preço da arroba está elevado, está R$300 a arroba do boi gordo. Muito bem, vamos investir nisso agora. O preço hoje está assim. Mas se daqui 2 meses o preço variar, eu vou continuar tendo lucratividade ou eu vou ter um baita de um prejuízo? Então, tudo isso a gente tem que, de uma certa forma, a gente poder utilizar isso daí. Então, porque a gente tem as receitas, que são as entradas que eu vou ter. Eu vendi o gado, eu tive uma receita, uma entrada. Eu vendi os bezerros, tá aqui uma entrada. Eu produzi e vendi silagem, tá aqui a entrada. Menos os custos que eu tive para produzir, tudo isso daí vai ser a minha margem, né? Então, eu preciso saber qual que é a minha margem de lucro. Tem gente que hoje não sabe. Eu estou falando para vocês, sabe? Se trocou a caminhonete, isso não. Mas quanto realmente, efetivamente, ele conseguiu? Então, a gente precisa disso daí. E quanto a isso, a gente precisa, por isso que eu falo para vocês que a gente não pode parar por aqui. A gente precisa de dar passos para que a gente possa compreender. Como, por exemplo, a gente levar dentro da questão dos custos. O desembolso, né? Quanto que eu estou desembolsando para aquilo ali? Eu estou investindo quanto? Em quanto tempo que eu vou ter retorno? Por exemplo, se você vai comprar uma franquia de sorvete, vai comprar uma franquia do Chiquinho Sorvetes. Você vai lá que a franquia custa, por exemplo, 100 mil. Eu acho que até mais. Sei lá, 240, não sei. Chutando aqui por longe.
E ele te dá lá, olha, o seu retorno vai ser com o prazo de 1, 2 anos, você vai ter os seus 100 mil de volta. Então, a gente precisa de ter, né, esse saber quanto que a gente está investindo, saber quanto seria essa questão aqui de depreciação. Essa questão aqui que muitas vezes a gente não leva em consideração. Gente, se eu estou trabalhando na área, se eu estou me empenhando na área, quer dizer que eu tenho um custo. Eu tenho um valor que eu preciso de agregar a mim, como se fosse uma questão de salário. Porque se eu não tivesse fazendo aquela atividade, eu teria que estar trabalhando para uma outra pessoa e recebendo um valor. Muitas vezes isso não é, de uma certa forma, contabilizado. A gente precisa fazer isso daí. E um custo de oportunidade capital, um financiamento, alguma coisa que a gente pode evidenciar que gera para a gente um custo total. Isso aqui é só para a gente entender, tá? Tudo isso relacionado à questão de pastagem mesmo. E aí a gente tem que ter, olha só, qual que é o custo da pastagem com depreciação e juros, qual que é o rebanho, a apreciação das instalações, quanto que vale as instalações hoje, qual que seria, né, a depreciação, quanto que eu tenho de máquina, quanto que eu vou ter de depreciação. Por que tem que levar em conta essa depreciação? Porque se a correia arrebentou, eu tenho que consertar a correia, isso é depreciação, então eu tenho um valor que eu preciso de dar manutenção naquele equipamento. Se a cerca elétrica lá que estava dividindo o pasto, ela arrebentou, eu tenho que ir lá consertar isso. Então é um processo de depreciação, se depreciou, eu tenho que ir lá consertar. Então eu tenho que levar em consideração este processo. Olha, perdeu o valor, eu tenho que consertar. Então a gente precisa disso. A pastagem, a limpeza da pastagem, a adubação, quanto que eu gasto com insumos, suplemento proteinado, quanto que eu gasto com medicamentos, com combustível, com serviços e mão de obra, com salários, então energia elétrica, telefone, quanto que a consulta lá do veterinário que eu tive que levar lá, o zootecnista, porque nós não conseguimos então resolver aquela situação, e tudo isso eu tenho que ter, para que eu possa ter então um valor. E além dessa questão, eu tenho que também computar o valor da minha pastagem. Gente, a gente tem que levar muito em consideração esse fator. Se a casa não é minha, e eu estou morando, ou você está morando, né, de uma certa forma de favor, ou você está pagando aluguel. Então, olha, se eu não tivesse pagando esse valor aqui, eu teria que estar pagando em outro local. Então, quanto que seria? Eu tenho que levar isso também em consideração, tá? Porque muita gente, às vezes, as pessoas não levam. E tudo isso, né, ele gera aqui uma grande polêmica. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou colocar, então, juros sobre o valor da terra ou qualquer coisa que seja? Porque a terra ela não é só apenas um fator de produção. Há outros benefícios não financeiros gerados pela sua posse e o uso dela precisam ser incluídos nos cálculos. A gente poder utilizar isso aí precisa de ser inserido realmente dentro do cálculo. Se incluirmos juros sobre o valor da terra nua, dificilmente algum empreendimento agropecuário dará lucro. Mas, lógico, eu não vou inserir aqui, eu vou colocar, eu estaria ganhando tanto por cento. Não, mas eu tenho que colocar o meu custo que eu tive com ela. Então, isso daí teria uma questão muito interessante. Se eu tenho uma produção, e eu beneficio isso daí quantificando, né? Eu vou ter aqui uma questão que vai equilibrar. Eu vou saber realmente se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, se eu realmente estou sendo competitivo, se eu não estou sendo competitivo. Porque senão eu não vou saber o quanto que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou produzindo na minha terra. Eu estou produzindo 70 toneladas de matéria seca por hectare. Ótimo, beleza. Mas na terra arrendada, eu tenho que produzir mais. Porque eu tenho que pagar o custo daquele valor. Eu estou produzindo na minha. E se eu não tivesse, não fosse minha, qual que é o valor que seria que eu teria que pagar? Gente, isso tem que ser levado em consideração. Tá? A quantificação, ela traz segurança, ela traz ganho no valor da terra, ela traz status social proprietário, facilidade de crédito, né, tendo isso aí como garantia, e também, né, a questão aí do lazer. Outras coisas aqui, levar em consideração tudo que eu fiz, é preciso que a gente tenha, um planejamento. Como a gente pode perceber, a gente não conhece bem o histórico da área, né? Não utiliza muito o histórico da área. Tem gente que planta 3, 4 anos, se você fosse perguntar para ele, olha, qual foi a doença lá que teve em 2017? Não sabe.
Quando? Não sabe. Qual talhão? Não sabe. Então a gente precisa de ter isso daí. Isso aqui, gente, são só tabelinhas, modelo de tabela. Só estou passando para vocês isso aqui. Não precisa de uma coisa que a gente precisa de adentrar nisso aqui, porque vocês têm uma disciplina que fala sobre isso, né? Que é administração rural, essas coisas todas. Só quero observar para vocês que é preciso que a gente saiba se aqui eu estou levando um prejuízo ou se aqui no final eu estou tendo, no fluxo de caixa, um benefício, tá? Então é só para a gente mostrar para vocês que a gente precisa de ter várias coisas nesse sentido aí para poder realmente dizer vai dar certo, não vai dar certo, deu certo, não deu certo.